padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, na alegria de celebrarmos hoje uma festa muito importante. Celebramos a festa da conversão de São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo é para nós um modelo de esperança. Nós precisamos, no caminho do nosso tempo, de modelos de esperança, de gente que deposita em Deus toda a sua confiança. O apóstolo Paulo aprendeu esse caminho e o cultivou. Por isso, a força generosa e forte do seu testemunho. Quando ele escreve, por exemplo, na carta aos Romanos, ele mostra o caminho que percorreu de compreensão e de vivência quando aponta Abraão como modelo de esperança. E, de fato, Abraão é um modelo de esperança. Uma esperança que nasce da incondicional confiança em Deus. Quando nós ouvimos os relatos do livro do Gênesis, percebendo o desafio que Deus põe ao coração de pai de Abraão, ele demonstra que em Deus ele deposita toda a sua confiança. Não vê, não sabe, porém caminha, sabendo e certo de que Deus está conduzindo. Ele sabe da promessa. O segredo é saber da promessa. E saber de uma promessa que não é uma promessa feita por aqueles que não a cumprem. Há uma promessa. Ela tem aquele que a garante. E nós podemos confiar nessa promessa. Assim Abraão, assim Paulo, nós também. Há uma promessa feita ao povo abraâmico que nos deve sustentar. Paulo construiu seu caminho corajoso nesta esperança. Por isso, viveu por esta esperança e experimentou na sua vida uma grande mudança. Acolhamos a palavra de Deus que vai iluminar esta compreensão bonita de onde vem a força para não desistirmos, para anunciarmos o Evangelho. A força que vem da conversão. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amado irmão, amada irmã, essa palavra ilumina e nos faz compreender adequadamente o que significa o que hoje celebramos, o dia da conversão de São Paulo Apóstolo. A conversão é uma mudança profunda de vida que atinge o mais escondido de nós mesmos, fazendo do nosso escondido, a nossa interioridade, uma fonte sustentadora. Uma fonte sustentadora que nos capacite para sermos de verdade instrumentos do amor de nosso Deus. Ao sermos enviados, como Paulo foi enviado, é preciso ter internamente uma consistência que vem de uma experiência profunda de conversão, que significa uma configuração de intimidade do nosso coração com o coração de Deus, substituindo critérios inadequados, mudando atitudes que não nos convêm, assimilando modos que traduzem de fato o que nós somos ao sermos enviados. Por isso a conversão é fundamental. Ninguém consegue ser discípulo e discípula missionários sem se converter, sem mudar profundamente o seu próprio coração. Na alegria desta exemplaridade de Paulo,
tomo das homilias de São João Crisóstomo, o que ele diz para iluminar este caminho nosso de compreensão, que é preciso mudar a vida para sermos instrumentos do amor de Deus e, como Cristo é enviado do Pai, nele e com ele, sermos enviados em missão e experimentarmos em nós uma força que não é nossa, mas que é dele, a serviço de todos. São João Crisóstomo reflete assim: o que é o homem? Quão grande é a dignidade da nossa natureza e de quanta virtude é capaz a criatura humana? Ele lembra, Paulo demonstrou mais do que qualquer outro. Cada dia ele subia mais alto e se tornava mais ardente e cada dia lutava com energia sempre nova contra perigos que o ameaçavam. É o que podemos tomar de suas palavras quando ele diz, escrevendo aos Filipenses: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Quando Paulo percebeu a morte iminente, ele convidava os outros a comungarem da sua alegria, dizendo: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Diante dos perigos, injúrias e opróbrios, igualmente se alegra e escreve. Quando diz aos coríntios: eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque sendo estas, conforme declarava, as armas da justiça, mostrava que delas se tirava um grande proveito. Realmente, no meio de inimigos, ele conquistava inúmeras vitórias, triunfava. De onde lhe vem esta força? Esta força é interior. De onde lhe vem? Do seu caminho de conversão. Do caminho de conversão através do qual ele cimentou dentro de si a verdade maior do amor, Cristo. Por isso era corajoso, sábio, não tinha medo, coerente, transparente, honesto. Mesmo diante das dificuldades inúmeras, não desistia. Esta é a envergadura, irmão e irmã, do discípulo e da discípula. Se olhamos a nossa fragilidade, os nossos limites, nós não podemos almejar esta envergadura. Paulo também foi transformado, nós conhecemos da sua história, sobretudo nas narrativas dos Atos dos Apóstolos. Uma transformação porque foi cimentado de Cristo, por Cristo, em Cristo. Converteu-se. Esse é o caminho da nossa força. É o caminho para adquirirmos a fonte da mudança que podemos experimentar para que nós possamos cumprir o chamado e o envio que o Senhor nos faz. Supliquemos agora a graça da nossa conversão, particularmente para que tomemos consciência do que em nós precisamos mudar, para que tenhamos coragem de mudar e, com a graça de Deus, fecundar o jeito novo que nos dê a envergadura verdadeira de discípulos e discípulas para anunciarmos o Evangelho de Jesus a toda criatura. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra.
Amado irmão, amada irmã, dando graças a Deus pela experiência bonita de nossa partilha e pelo fortalecimento de nossos corações na oração, com alegria da ermida, da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.